Vou realizar o pagamento do ITCMD e quero saber, o valor venal é o que consta lá da certidão de IPTU? O valor venal é sinônimo de valor de mercado? Se eu utilizar o valor que consta lá da certidão de IPTU, eu posso vir a ter problemas diante do órgão fazendário do meu estado? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vou ensinar para vocês como se localizarem nesse tema para que vocês possam escolher a conduta mais apropriada para o caso de vocês. Tá? O que acontece? Hoje existe uma discussão, em alguns lugares é uma discussão real, em alguns lugares é uma pseudo-discussão, você vai entender isso durante esse vídeo, sobre essa questão de valor venal e valor de mercado. Tá? Então, como é que a gente começa a entender isso aqui? Primeiro o seguinte, agora você desliga a parte do seu cérebro que fala, que estuda teses, que fala sobre direito. Desliga. Eu vou falar agora sobre língua portuguesa, certo? Depois nós entraremos nas teses e aí você vai poder se localizar melhor no tema. E por que eu vou fazer isso? Porque uma das teses surge justamente num problema semântico. Você vai entender como. Valor venal, quando a gente olha no dicionário, ele significa valor que alguma coisa atinge quando colocado à venda. O valor que algo atinge quando colocado no mercado, certo? Valor pelo qual algo será vendido. Então, o valor venal, em termos semânticos, ele é a mesma coisa de valor de mercado, certo? Esse é o nosso significado. Se você procurar em um dicionário jurídico, agora você vai começar a ligar a parte do cérebro que procura teses e discussões jurídicas. Se você procurar em um dicionário jurídico, você já pode encontrar outro significado. Porque as discussões a respeito do que é valor venal trouxeram para dentro do direito um significado que, aqui a gente já chega numa briga de teses. Um vai defender que valor venal é valor de mercado, o outro vai defender que valor venal é aquele valor que consta lá da certidão de IPTU. Certo? Dito isso, o que acontece com essa correlação? E agora, pessoal, eu preciso traçar aqui uma faixa, né, uma delimitação, para deixar claro que estamos falando sobre ITCMD, certo? Porque essa questão de discussão de valor venal, valor de mercado, ela também vai existir no ITBI, mas não é objeto do nosso vídeo hoje, tá? O que acontece? Como eu vou saber o valor correto a ser pago diante da lei do meu estado? Adivinha? Eu vou abrir a lei, certo? Eu vou abrir a lei. Então, eu tô rindo, mas acho que eu tô rindo de nervoso, né? Porque vários colegas estão aí atuando em inventários e você, né, vê os colegas fazendo determinados questionamentos. Então, abriu a lei? Né? Mas como? Como é que você está vindo perguntar como é que paga o imposto? Você não abriu a lei ainda, né? Você assumiu um caso de inventário, nem abriu a lei do imposto que incide sobre o inventário. Então, primeiro passo, abrir a lei e ver o que está escrito lá, certo? Essa lei ela pode chegar e falar assim, ó, valor venal, que é o que consta da certidão de IPTU. Acabou a discussão, não tem discussão. Por isso que eu falei aqui no começo, às vezes isso é uma pseudo-discussão. Porque às vezes você está preocupado em fazer um bom trabalho, e aí você buscou informações na internet e viu que existe uma discussão, mas essa discussão se aplica ao seu estado? Ela se aplica ao seu estado? Certo? Isso é um cuidado. Tem muitos colegas tanto produzindo conteúdo por aí sem especificar para onde se aplica, como colegas buscando conteúdos por aí sem tomar o cuidado em se questionar em quais situações se aplica aquele conteúdo. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Às vezes o seu problema já morre aí. Você vai abrir a lei e vai falar assim, opa, deixa eu ver no meu estado. Ah, no meu estado não tem discussão. Abriu a lei, abriu a jurisprudência, jogou lá no TJ do seu estado, botou ITCMD ou ITCD, né? Rio de Janeiro ITD, e busquei. Tem discussão sobre isso? Pá. Então, aqui a gente começa a adotar algumas configurações. Se a lei do meu estado falou que o valor venal é o que consta do IPTU, não vai ter discussão. Muito provavelmente não vai ter discussão. Se a lei do meu estado falou que é valor de mercado, eu posso olhar a jurisprudência e posso achar discussão. Certo?
Ainda mais, e aqui tem uma série de estados que entram nessa regra, que a lei fala que valor venal é o valor de mercado e traz um parâmetro mínimo que é o IPTU, certo? Aí a lei deu um prato cheio para que haja litígio, não é verdade? E aí, muito provavelmente, você vai abrir a lei do seu estado e vai achar litígios lá, em que a Fazenda Pública, querendo majorar essa base, defende o valor de mercado, valor venal é valor de mercado, e do outro lado, o contribuinte que quer pagar menos imposto defende que o termo valor venal coincide com a documentação da prefeitura, certo? Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é eu me localizar, saber o que está escrito na lei do meu estado e saber se há um litígio efetivo no meu estado, certo? Por que eu preciso saber esse segundo passo? Ele é importante. Porque você pode achar uma jurisprudência sensacional, um raciocínio sensacional e uma peça mais sensacional ainda, que não servem para nada na sua realidade, certo? Porque vai ter o estado em que uma determinada discussão está sedimentada e não existe. Tá? Então, no ITCMD, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Ah, não vou pegar ali, ó, prontinho, bonitinho. Não, calma lá. Como está a discussão no seu estado? Essa discussão é aplicável ao seu estado? Se não for, então muito provavelmente não vai adiantar nada. Tá? Dito isso, esse foi o segundo ponto. Agora vamos ao terceiro. Jonatas, abri a lei do meu estado. Está escrito valor venal. E está escrito na lei que valor venal é valor de mercado. Ou está escrito valor de mercado. E está escrito lá que o valor mínimo é o IPTU. E eu conheço um monte de gente que pagou pelo IPTU e não aconteceu nada. Aí que a gente chega no mais sensacional dos casos. Esse caso é o caso em que as pessoas estão pagando errado. E tanto pagam errado e se comunicam que aquilo está funcionando que elas acham que está certo. Tá? Vamos lidar com os fatos aqui, tá, pessoal? A gente está diante de um país bem grande e a maioria das administrações tributárias pelo país não tem condições, eu diria que nenhuma, tem condições de verificar tudo. Então, como toda atuação fiscalizatória, alguns furos vão passar. Isso é a realidade do mundo, é a realidade da vida. Eu sempre dou o exemplo que eu saio daqui de casa, tem um pare ali. Eu moro num bairro bem tranquilo e eu meio que vou devagarzinho e olho, não vem ninguém, eu já vou embora, eu não paro ali. Certo? Vai vir um guarda de trânsito e ficar parado ali me esperando? Não, o guarda de trânsito vai atrás de coisas mais graves, ele vai ficar lá no centro onde tem uma movimentação grande. O raciocínio é absolutamente o mesmo. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Não entendo de forma alguma que eu estou estimulando qualquer tipo de conduta irregular. Eu não estou aqui para isso, tá? Cada um sabe da sua vida. Se quiserem fazer, podem fazer, mas não digam que fui eu que estimulei, porque não foi. Mas por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o fato de eu ter notícia de que alguém fez algo errado e deu certo, não significa que aquilo está certo. Isso aqui é absolutamente óbvio e precisa ser dito. Tá? Porque se eu olho para a lei e está dizendo que é valor de mercado, é valor de mercado. É assim, pessoal. É assim. Eu sei que vocês queriam uma resposta mais bonitinha, mas é isso. Está escrito na lei que é valor de mercado. O órgão fazendário, se pegar a declaração do seu cliente e você colocou IPTU, você pode ter problemas. É isso. Ah, mas a minha cidade isso. Ah, mas o meu colega aquilo. Se está escrito valor de mercado, o órgão fazendário assim irá se comportar. Certo? Ponto. Aqui não tem flexibilização. Claro. Aí eu até volto um pouquinho no que a gente colocou no começo. Mas tem discussão no meu estado. Aí é uma outra questão. Eu não estou dizendo que vocês são, em regra, aqui a maioria é advogado. Eu sei que tem os colegas curiosos, clientes aqui, muitas vezes até chateados com seus advogados, que vêm trazer questões aqui, mas em regra são advogados. E eu, de forma alguma, estou colocando aqui que não, vocês vão ter que obedecer. Não, tem um litígio, aí vocês vão adotar a estratégia jurídica de vocês. Mas, como eu sempre coloco lá na nossa mentoria, sempre coloco na nossa mentoria o seguinte: o primeiro passo de vocês é prever, saber o que vai acontecer. Tá? Porque o que é absolutamente indesejável?
situação que é absolutamente indesejável. Ah, eu fui, conversei com fulano de tal, não sei o quê. E é IPTU aqui no meu estado. Aí você vai declarar pelo IPTU, daqui a 2 anos seu cliente recebe uma cartilha. E aí? E aí? Isso que é o absolutamente indesejável, certo? O que a gente prega aqui, né, é o colega saber o que vai acontecer. É valor de mercado, se eu declarar, eu vou ter que ir para o judiciário, eu corro tal risco, isso e aquilo. É isso, saber o que está fazendo. Infelizmente, quando a gente está falando de TCMD, ainda estamos no nível de estimular os colegas a saberem o que estão fazendo, né? Porque, em regra, aí, os conteúdos, os cursos de inventário fingem que não existe ITCMD. Né? Então, a gente tem uma multidão de advogados que muitas vezes têm um ótimo conhecimento em direito sucessório, chega na hora de pagar o ITCMD e não sabe o que fazer. Né? Então, o que nós estimulamos aqui, e que os colegas da mentoria, né, já estão bem cientes em relação a isso, saber o que está fazendo. Jonatas, vou junto com a fazenda, vou atender e tal. Não, Jonatas, não vou, né? No meu estado eu vi que realmente tem uma forma, tem uma jurisprudência aqui e tal. Escolhas. Né? Os profissionais do direito estão aí para estudar, saber o que estão fazendo, e a partir daí adotar teses, calcular os caminhos que vão fazer mais sentido para a realidade de cada um dos seus clientes. Tá? Indo agora para a nossa última dica, importantíssima, absolutamente importantíssima, crucial, basilar, tá? Basilar. Antes disso, se você chegou até aqui, eu te ajudei, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, é importante para a gente se encontrar outras vezes. E eu vou colocar, ao final, vou colocar a chamada para um vídeo aqui, que se você está vendo essa discussão, você precisa assistir esse outro vídeo. Certo? Precisa assistir esse outro vídeo. Última dica. A última dica é o seguinte. Para o colega que verificou que no seu estado há discussão. Certo? Cuidado, isso aqui, ó. Se você puder sair só com isso aqui na sua cabeça, eu já fiz o meu trabalho nesse vídeo, tá? Cuidado, que eu vou te entregar algo aqui que muitas vezes arrebenta o cliente. O advogado acha que está ajudando o cliente, está jogando o cliente num mato sem cachorro. Existe um ponto perigoso de encontro do conhecimento jurídico com o marketing, certo? Existe um ponto perigoso, que é o quê? Quando eu vou fazer um conteúdo para te chamar a atenção, muitas vezes eu sou levado para esse conteúdo ficar bonitinho, palatável, clicável. Eu sou levado aqui. Eu sou levado a meio que não fazer questão de mostrar a parte ruim do conteúdo. E aí, induz muitas vezes os colegas a entenderem, presta atenção nisso aqui, hein? A entenderem que uma determinada jurisprudência é unânime. Olha, usa isso aqui, eu usei no meu caso, número tal, tudo aquilo ali é real, certo? O colega está lá, está colocando uma jurisprudência que ela é real, está colocando um caso que é real, às vezes falando de um caso próprio, e aí entra algo que é mais perigoso ainda, que é a autopromoção. Perdão. Só que, às vezes, nem ele sabe que aquilo ali não é majoritário. Ou que é meio a meio, a questão está meio a meio no tribunal. Onde é que eu quero chegar? Quando vocês estiverem diante de uma tese, isso aqui é de coração, tá, pessoal? Isso aqui eu sempre, acho que dia sim, dia também eu falo sobre isso aqui na nossa mentoria, lá no nosso grupo. Sempre que vocês estiverem diante de uma determinada tese que é tendente a diminuir o pagamento de impostos, verifique se essa é uma tese revolucionária, se ela é uma tese minoritária, se está meio a meio, se ela é uma tese majoritária ou se ela é uma tese unânime. Isso é básico, certo? Só que muitas vezes a venda do conteúdo não traz esse cuidado. E existem muitos colegas que vão lá, olha, eu vi uma perigosíssima um dia desse. É unânime no tribunal tal, que se você pedir tal coisa, a liminar vem. Realmente, a liminar vem. Mas o que é mais importante, a liminar ou
o acórdão lá com o trânsito em julgado, que normalmente está trazendo um resultado totalmente diferente, certo? Eu não vou entrar aqui no detalhe desse caso específico, porque é de um estado só e não é o objetivo do vídeo. Mas isso é um caso real, um caso em que o colega está estimulando os demais a adotar um determinado comportamento, porque a liminar ela está sempre sendo concedida, quase sempre concedida, mas esse colega está ignorando o resultado final. Isso aqui é perigosíssimo, tá? Então, diante de uma tese que está sendo colocada para vocês, para que vocês façam o cliente de vocês pagar menos imposto, e assim, não me entendam mal, isso aqui não é um estímulo a um caminho X ou Y. Isso aqui é um estímulo ao cuidado profissional. Cuidado. Só. Nada além disso. Verifiquem a situação dessa tese, verifiquem o resultado final efetivo. Certo? Porque não adianta nada você ir lá, né, roda, 2, 3 anos de processo, chega no mesmo lugar. Aí tem um monte de advogado descobrindo que 2, 3 anos depois o cliente vai ter que pagar o mesmo imposto que pagaria se ele não tivesse feito nada daquele processo. Certo? Então, essa aqui é a dica, assim, que se vocês tiverem que ficar só com uma coisa desse vídeo, eu diria para vocês ficarem com essa dica final, porque isso aqui está prejudicando muita gente mesmo. Essa questão, né, do encontro do jurídico com o marketing, muitas vezes, né, os colegas estão sendo induzidos a erro, estão se dando mal e gastando muitas horas de trabalho à toa. Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui, ó. Vou colocar um vídeo aqui que ele é, para você que está vendo esse conteúdo aqui, ele é absolutamente importante. E nesse vídeo eu falo de um outro erro. Tá? Quando a gente está falando aqui de teses, esse vídeo foi um vídeo essencialmente sobre teses, né? Eu falei no final aqui sobre uma dica, né, diferente, mas basicamente eu estou falando, né, o vídeo foi explicar que uma parte defende um significado para o valor venal e outra parte defende um outro significado, né, falando de forma abrangente para que os colegas possam aplicar em todos os estados. Mas nesse outro vídeo eu falo de um erro, informação errada, não é discussão, tá? Que já vi conteúdos aí nesse sentido também e que vai jogar muitos colegas no buraco. Tá? Então, você que está vindo aqui atrás de informação séria de pagamento de imposto, não deixe de ver esse vídeo. Tá? E eu peço para você, né, ajuda a gente, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal. Meu canal principal, ele está lá no Instagram, jonatas.albino, _no final. Lá a gente conversa sobre inventário todos os dias e, né, sobre o ITCMD também. Me arrisco a dizer que a gente é o único canal na internet que aborda com profundidade a questão do ITCMD. E lá, né, a gente vai poder estar junto no dia a dia. Beleza? Ficou alguma dúvida? Responde aqui que eu vou tentar te ajudar. Tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima oportunidade.